Leitura do Caderno de Informativos 2020, Direito Administrativo. Limitação administrativa. Em ação de desapropriação indireta, é cabível reparação decorrente de limitações administrativas do imóvel particular. Em ações de desapropriações indireta, é cabível reparação decorrente de limitações administrativas. Imóvel do particular foi incluído em unidade de conservação. Houve, no caso, uma limitação administrativa. Ele ajuizou a ação de desapropriação indireta pedindo indenização, mesmo não tendo havido a desapropriação indireta, mas sim uma mera limitação administrativa. O juiz deverá conhecer a ação e julgar o mérito. Devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito. Primazia da solução do integral do mérito e o princípio da instrumentalidade das formas. Listações, os estabelecimentos de critérios, estabelecimento de critérios de classificação para escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade na licitação, na qual a administração aceita com o colaborador todos aqueles que atendendo às motivadas exigências públicas, manifestem interesse em firmar contrato ou acordo administrativo. Desse modo, o credenciamento é um procedimento por meio do qual a administração pública anuncia que precisa de pessoas para fornecer determinados bens ou para prestar algum serviço que irá contratar os que se enquadrem nas qualificações que ela exigir. Após esse chamamento público, os interessados podem se habilitar para serem contratados. Fala-se que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porque não haverá competição na disputa entre os interessados. Todos os interessados que preencham os requisitos anunciados serão considerados credenciados e estarão aptos a serem contratados. O Banco do Brasil publicou edital para credenciamento de advogados para prestar serviços advocatícios. Ocorre que o edital de credenciamento publicado previa um critério de pontuação, de forma que os advogados e escritórios que se inscrevessem iriam ser avaliados e organizados segundo a ordem de classificação baseada no currículo e experiência. O TCU e o STJ entendem que isso não é válido. O estabelecimento de critérios e de classificação para as escolhas de licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é considerado uma espécie de inexigibilidade de licitação justamente pelo fato de não ser possível, em tese, a competição dos interessados. Logo, a previsão de critérios de pontuação entre os interessados contraria a natureza do processo de credenciamento. Assim, no credenciamento só se admite a existência de requisitos mínimos. Se o interessado preencher, ele está credenciado. Se não atender, encontra-se eliminado. Os critérios permitidos são, portanto, meramente eliminatórios e não classificatórios. Agentes públicos. Os médicos cooperados estrangeiros não possuem direito adquirido de permanecer no projeto Mais Médicos. E não existe direito adquirido para os médicos cooperados estrangeiros de permanecer nos quadros de agente público de saúde pública, ainda que tenham sido vinculados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. Responsabilidade civil. Pretensão dos acionistas de serem indenizados pela União e pela Petrobras, pelos prejuízos causados em decorrência de desvalorização dos ativos da companhia por conta da Lava Jato, deverá ser ajuizada na Justiça Federal de primeira instância e não por arbitragem. A União, na condição de acionista controladora da Petrobras, não pode ser submetida à cláusula compromissória. Mas eu já li isso aqui, hein?
A União, na condição de acionista controlador da Petrobras, não pode ser submetida à cláusula compromissória arbitral prevista no Estatuto Social da Companhia, seja em razão da ausência de lei autorizativa e em razão de próprio conteúdo da norma estatutária. Caso concreto, um grupo de acionistas da Petrobras formulou requerimento para a instauração do procedimento arbitral perante a Câmara de Arbitragem de Mercado, Cambovespa, contra a União e a Petrobras, no qual pedem o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de desvalorização dos ativos em razão dos desgastes oriundos da Operação Lava Jato. O procedimento foi instaurado com base no artigo 58 do Estatuto Social da Petrobras, onde consta cláusula compromissória dizendo que as disputas que envolvam a companhia, seus acionistas, administradores e conselheiros fiscais deverão ser resolvidos por meio de arbitragem. A União afirmou que não estava obrigada a participar dessa arbitragem, argumento que foi acolhido pelo STJ. Processo administrativo disciplinar. Na portaria de instauração do PAD, não é necessário que seja feita uma exposição detalhada dos fatos que serão apurados. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar independe da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Concurso público. O candidato só pode ser excluído do concurso por não se enquadrar na cota para O candidato só pode ser excluído de concurso público por não se enquadrar na cota para negro se houver contraditório em ampla defesa. A exclusão do candidato que concorre à vaga reservada em concurso público pelo critério de heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. Concurso público. Em casos excepcionais em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Em regra, o STJ acompanha o entendimento do STF, que é inaplicável a teoria do fato consumado aos concursos públicos, não sendo possível o aproveitamento de tempo de serviço prestado pelo servidor que tomou posse por força de decisão judicial precária para efeito de estabilidade. Contudo, em alguns casos, o STJ afirma que há uma solidificação de situações fáticas ocasionadas em razão do excessivo decurso de tempo entre a liminar concedida e os dias atuais, de maneira que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis ao servidor. Em outras palavras, o STJ entende que existem situações excepcionais nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distingue e a possibilidade a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, em necessária flexibilização da regra. Um caso concreto: determinado indivíduo prestou concurso para o cargo de policial rodoviário federal e foi aprovado nas provas teóricas, tendo sido, contudo, reprovado em um dos testes práticos. O candidato propôs mandado de segurança questionando este teste. O juiz concedeu a liminar, determinando nomeação e posse, o que ocorreu em 1999. Em sentença, o magistrado confirmou a liminar e julgou procedente o pedido do autor. Anos mais tarde, o TRF, ao julgar a apelação, entendeu que a exigência do teste prático realizado não continha nenhum vício. Em virtude disso, reformou a sentença. O servidor, contudo, continuou cautelarmente no cargo até 2020, quando houve trânsito em julgado da decisão contrária ao seu pleito. O STJ assegurou a manutenção definitiva do impetrante no cargo. Processo administrativo disciplinar. É possível a cassação de aposentadoria do servidor público pela prática na atividade de falta disciplinar, punível com demissão. A pena de cassação de aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo conferido àquela, especialmente porque nada impede que na seara própria haja
o acertamento de contas entre a administração e o servidor aposentado punido. Assim, constatado a existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo-conduto para impedir o sancionamento do ilícito pela administração pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na 8.102, aplicando-se as penalidades compatíveis com as infrações apuradas. É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática na atividade de falta disciplinar punível com demissão. Processo administrativo, o cadastro e o peticionamento no sistema eletrônico de informações denotam a ciência de que o processo administrativo tramitará de forma eletrônica. O cadastramento e o peticionamento no sistema eletrônico de informações denota a ciência de que o processo administrativo tramitará de forma eletrônica. Caso concreto, determinada interessada estava participando do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. O processo físico foi migrado para o eletrônico. A interessada fez o cadastro nesse sistema eletrônico, aceitou as condições e chegou a peticionar eletronicamente. Ela foi, então, intimada eletronicamente para apresentar documentos e não fez. Diante disso, perdeu o direito de contratar com o poder público. Em seguida, alegou em mandado de segurança que não foi oficialmente informada de que a comunicação dos atos administrativos do seu processo seriam realizadas exclusivamente por meio eletrônico. O STJ não aceitou a argumentação. Autotutela. Mesmo depois de terem passado mais de 5 anos, a administração pública pode anular a anistia política concedida quando se comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a não devolução das verbas já recebidas. No exercício de seu poder de autotutela, poderá a administração rever os atos de concessão de anistias a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se o anistiado em procedimento administrativo, devido ao processo legal, e a não devolução das verbas já recebidas. O exemplo é João, militar em 2003, João, ex-militar da Aeronáutica, recebeu anistia política concedida por meio da portaria do Ministro da Justiça. Em 2006, a AGU emitiu nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a forma indevida pela qual estavam sendo concedidas as anistias políticas. Dentre elas, as que foi outorgada a João. Em 2011, o Ministro da Justiça determinou que fossem revistas as concessões de anistias de inúmeros militares, inclusive de João. Em 2002 foi aberto processo administrativo para examinar a situação de João e, ao final, determinou-se a anulação de anistia política, mantendo-se, mesmo tendo se passado mais de 5 anos. A anulação do ato foi possível, seja por força da parte final do artigo 54 da Lei 9784, seja porque o prazo decadencial do 54, do 54 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Repercussão geral. É possível a anulação do ato de anistia pela administração pública evidenciada a violação direta do artigo 8º da DCT, mesmo que decorrido o prazo decadencial contido na Lei 9784. Concurso público. O prazo para questionar a preterição de nomeação de candidato em concurso público é de 5 anos, contados da data em que outro servidor for nomeado no lugar do aprovado. Nos casos de preterição de candidato, nomeação em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal recai na data em que foi nomeado outro servidor no lugar do aprovado no certame. Infrações de trânsito. É obrigatória a comprovação de envio de notificação de autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias notificações da atuação e da aplicação da pena decorrente de infração. Tais notificações, se feitas por remessa postal, não precisam ser acompanhadas de aviso de recebimento. Não há
essa exigência no Código de Trânsito Brasileiro, nem nas resoluções do CONTRAN. Direito administrativo militar. Se a mulher passar a conviver com alguém em união estável após a morte do ex-combatente, ela perde a condição de viúva e, portanto, não terá mais direito à pensão. A definição de viuvez no artigo 2.5 da Lei 8.059 contempla a viúva de militar que passa a conviver em união estável após o óbito do beneficiário, mesmo sem contrair novas núpcias, porquanto já constituído instituição familiar equiparável ao casamento. Conselhos profissionais. É dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade formados anteriormente à promulgação da Lei 12.249, ou dentro do prazo por ela previsto. O Decreto-Lei 9.295 criou o Conselho Federal de Contabilidade e definiu as atribuições do contador. A Lei 12.249 alterou esse Decreto-Lei para dizer que os contadores e técnicos em contabilidade somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso do bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação. Aprovação em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade que estiverem sujeito. A implementação dos requisitos para a inscrição no Conselho Profissional surge no momento da conclusão do curso. Assim, é dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade, formados anteriormente à promulgação da Lei 12.249, ou dentro do prazo por ela previsto. Licitações. Na concorrência para a venda de bens imóveis, é vedada à administração pública a fixação de calção em valor diverso do estabelecido no artigo 18 da Lei 8.666. O artigo 18 da Lei 8.666 estabelece o valor da calção na fase de habilitação de concorrência pública e para a venda de bens imóveis, no percentual de 5% na avaliação do imóvel. É proibido que a administração fixe calção em valor diverso do estabelecido em lei. Não cabe, assim, estabelecer percentual diverso ou mesmo aceitar valor de calção inferior a 5% da avaliação do imóvel, em face do princípio da legalidade. Poder de polícia. Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçada sem a regular aprovação estatal. Em cidades tomadas por veículos automotores, a maior parte deles, a serviços de minoria privilegiadas, calçadas integram o mínimo existencial do espaço público dos pedestres. No Estado Social de Direito, o ato de se deslocar a pé em segurança e com conforto qualifica-se como direito de todos, com atenção redobrada para a acessibilidade dos demais vulneráveis, aí incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiências. Vale ressaltar que as calçadas são consideradas bens públicos, como bens de uso comum do povo. A ninguém é lícito ocupar espaço público na calçada, exceto se estritamente conforme a legislação e após regular processo administrativo. Se o apossamento do espaço urbano público ocorrer ilegalmente, incumbe o administrador, sob risco de cometimento de improbidade e infração disciplinar, fazer a imediata demolição de eventuais construções irregulares e a desocupação de bem turbado ou esbulhado. Desapropriação. O prazo prescricional no caso de ação de desapropriação indireta, em regra, é 10 anos. Excepcionalmente será de 15 anos no caso de comprove que não foram feitas as obras ou serviços públicos no local. Qual é o prazo de ação de desapropriação indireta? Regra 10 anos, Código Civil 1238. Exceção, o prazo será de 15 anos se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é de 10 anos, porque existe uma presunção relativa de que o poder público realizou as obras ou serviços no local.
Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte interessada comprove concreta e devidamente que não foram feitas as obras ou serviços no local, afastando-se a presunção legal. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social do imóvel, é de 10 anos, conforme o 1238 do Código Civil. A súmula 119 do STJ está superada. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Responsabilidade civil. O artigo 20 dos 927, parágrafo 1 do Código Civil, pode ser aplicado para a responsabilidade civil do Estado. Aplica-se igualmente ao Estado, o que previsto no artigo 927. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, pode ser aplicado para a responsabilidade civil do Estado. Aplica-se igualmente ao Estado o que previsto no 927, parágrafo único, relativo à responsabilidade objetiva por atividade naturalmente perigosa e irrelevante o fato de a conduta ser comissiva ou omissiva. Improbidade administrativa. Os benefícios da colaboração premiada, previsto na Lei 8.884 e 9.807, não são aplicáveis no âmbito da ação de improbidade administrativa. Os benefícios de colaboração premiada previstos na Lei 9.807, que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, bem como na antiga Lei Antitruste, Lei 8.884, não são aplicáveis para os casos em que não se discute a prática de crimes contra a ordem econômica, nem estão demonstradas hipóteses de proteção previstas na Lei 9.807. Os fatos julgados pelo STJ ocorrem antes da Lei 12.850 e da Lei 3.964. O parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 8.429 proibia a realização de transação, acordo, conciliação nas ações de improbidade administrativa. A Lei 3.964 alterou esse dispositivo para admitir a celebração de acordos de não persecução civil. Poder de polícia. As operadoras de cartão de crédito, em sentido estrito, passam a ser reguladas e fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, apenas após a edição da MP de 2013. Existem dois tipos de instituições que podem emitir cartões de crédito. As instituições financeiras que emitem e administram cartões próprios ou de terceiros e concedam financiamentos diretos aos portadores. Segundo elas, operadores de cartão de crédito em sentido estrito, que são empresas não financiadas que emitem e administram cartões próprios ou de terceiros que não financiam os seus clientes. As instituições financeiras que emitem a administração de cartões próprios ou de terceiros já eram fiscalizadas pelo Bacen, pela Lei 4.595. Por outro lado, as operações de cartão de crédito em sentido estrito só passam a ser reguladas e fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Bacen após a edição da MP 2013. Antes da MP, não havia dispositivo legal que obrigasse ao Conselho Monetário Nacional a regular e o Bacen a fiscalizar as atividades operadoras de cartão de crédito em sentido estrito. Isso porque as intermediação que essas fazem não têm natureza financeira para fins do artigo 17 da Lei 4.595. Atualmente existe previsão legal de normatização e fiscalização das operadoras em sentido estrito por parte do Conselho Monetário Nacional e do Bacen, quadro que se formou com a edição da MP de 2013, 615. Organização administrativa.
As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção de custas processuais. Importante. As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais. A isenção das custas processuais somente se aplicam para as entidades com personalidade de direito público. Dessa forma, para as fundações que se recebem tratamento semelhante ao conferido aos entes de administração direta, é necessário que tenha natureza jurídica de direito público, que se adquire no momento de sua criação, decorrente da própria lei. Servidores públicos. Servidores de Minas Gerais desligados do serviço público pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100 possuem direito aos depósitos do FGTS. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais, submetidos ao regime estatutário, por meio do dispositivo de Lei Complementar Estadual número 100, declarados posteriormente inconstitucional pelo STF na DI 4876, têm direito aos depósitos do FGTS referente ao período irregular do serviço prestado. Conselhos profissionais. Técnico em contabilidade podia se inscrever no conselho até 2010, sem fazer o exame de suficiência. Depois dessa data, não pode mais se inscrever em hipótese alguma. Atualizar informativos 669, mudança de entendimento. Ao técnico em contabilidade que tenha concluído o curso após a edição da Lei 12.249 é assegurado o direito de registrar no Conselho de Classe até 1º de junho de 2015, sem que lhe seja exigido o exame de suficiência, sendo-lhe, nesta data em diante, vedado registro. Observação: a segunda turma entende de forma diversa e decide que o exame de suficiência criado pela Lei 12.249 será exigido dos técnicos em contabilidade que completarem o curso após a sua vigência. Tais profissionais não estão sujeitos às regras de transição do artigo 12, parágrafo 2º do referido diploma. Conselhos profissionais. Treinador ou instrutor de tênis não precisa ser inscrito no Conselho Regional de Educação Física. O exercício da atividade de treinador ou de instrutor de tênis não exige o registro no Conselho Regional de Educação Física. Poder de polícia. A Anvisa deve exigir que as fabricantes dos produtos alimentícios advirtam no rótulo que os valores nutricionais ali informados podem ter uma variação de até 20% em relação aos números apresentados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve exigir, na rotulagem dos produtos alimentícios, a advertência de variação de 20% dos valores nutricionais. Na equipe, tema diverso, na equipe que compõe as ambulâncias de suporte básico tipo B e as unidades de suporte básico da vida terrestre, USB, no SAMU não é necessária a presença de enfermeiro, bastando um técnico ou auxiliar de enfermagem. A composição da tripulação das ambulâncias de suporte básico tipo B e das unidades de suporte básico da vida terrestre do servidor de atendimento móvel de urgência, SAMU, sem a presença de enfermeiro, não ofende, mas sim concretiza o que dispõe o artigo da Lei 7.498, que regulamenta o exercício de enfermagem. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Mesmo que o ato de improbidade tenha sido praticado em mandato anterior, se o indivíduo for condenado, a suspensão dos direitos políticos pode ser aplicada para que ele perca o mandato atual. A pena de suspensão, importante, pacificou. A pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à época do trânsito em julgado da condenação. Uma vez que o pleno exercício do direito político é pressuposto para exercício de atividade parlamentar,
Determinada a suspensão de tais direitos, é evidente que essa suspensão alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à época do trânsito em julgado de sentença condenatória. É descabido restringir a aludida suspensão ao mandato que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita. Diante do escopo da Lei de Improbidade Administrativa, diante do escopo da Lei de Improbidade Administrativa, de extirpar da administração pública os condenados por atos ímprobos. A suspensão dos direitos políticos abrange qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação, irrecorrível pelo tempo que imposta a pena. Mandado de injunção é via imprópria para pleitear a regulamentação do direito militar de ascensão funcional no quadro especial do Exército Brasileiro. Determinado militar impetrou mandado de injunção contra o comandante do Exército, afirmando que ele estaria sendo omisso ao não regulamentar o direito de promoção do quadro especial do Exército Brasileiro. Não cabe mandado de injunção neste caso. Para o cabimento de mandado de injunção, é imprescindível a existência de direito previsto na Constituição, que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito prevista em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. Constata-se que não cabe aos comandantes do Exército, por ato infralegal, nem por iniciativa própria, inovar no ordenamento jurídico quanto à promoção de militares das Forças Armadas, sob pena de violação do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2F da Constituição Federal. A Carta Magna exige lei ordinária ou complementar, de iniciativa do Presidente da República, para tratar de promoções, entre outros direitos, aos militares e das Forças Armadas. Além disso, o direito de promoção hierárquica no âmbito do quadro especial do Exército não está assegurado na Constituição Federal. Processo administrativo disciplinar. Não há nulidade no PAD pela suposta inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidades pelo episódio de investigação. Caso concreto, foi instaurado um PAD para apurar a conduta de João, servidor do INSS. Pedro, outro servidor da autarquia que trabalhava no mesmo setor do investigado, foi convocado para depor na condição de testemunha, tendo assinado termo de compromisso de dizer a verdade. Ocorre que Pedro não apenas confirmou as imputações feitas contra João, mas também confessou que participou dos delitos em apuração. Ao final do PAD, João e Pedro foram demitidos. Pedro alegou que o PAD, que originou sua demissão, se encontraria eivado de ilicitude, considerando que foi obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não houve nulidade. Quando o servidor foi chamado, ele não era investigado. Ele prestou voluntariamente seu depoimento e em nenhum momento insurgiu-se contra isso, o que permite concluir que também, voluntariamente, ele dispensou o uso da faculdade de não incriminar a si próprio. Logo, ele não pode posteriormente invocar o direito ao silêncio, considerando por sua própria vontade, apontou durante sua oitiva fatos que atraíram para si a responsabilidade solidária pelos atos ilícitos em apuração. Licitações. Os editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao artigo 40(10) da Lei de Licitação 8666. O edital de licitação não pode fixar um preço mínimo a ser oferecido pelos licitantes, só um preço máximo.
Essa vedação se justifica porque o objetivo da licitação é de selecionar a proposta mais vantajosa. Ocorre que algumas propostas apresentadas são claramente inexequíveis, ou seja, o licitante não conseguirá custear o bem ou prestar o serviço e ainda ter lucro. Isso significa que, mais à frente, haverá transtorno para a administração pública com a inexecução do contrato. Diante disso, alguns entes públicos passaram a exigir algo que denominaram taxa de administração. Essa taxa é o percentual de remuneração que a empresa irá obter com aquela avença de serviço. Se a taxa for equivalente a zero ou mesmo negativa, a proposta é claramente inexequível, considerando que não haverá lucro para a empresa. Assim, alguns editais passaram a exigir um percentual mínimo de taxa de administração. Exemplo: a empresa deverá demonstrar que na planilha de custo que gerou o preço está prevista sua remuneração em no mínimo 1%. Essa prática é válida? O ente público pode estipular cláusula editalícia em licitação pregão prevendo percentual mínimo de taxa da administração como forma de resguardar eventuais propostas inexequíveis? Não. A fixação de percentual mínimo de taxa de administração em edital de licitação fere expressamente a norma contida no inciso 10 da Lei 8.666. A taxa de administração é uma forma de remuneração do contrato pela administração pública, integrando, portanto, o conceito de preço. Logo, ao exigir um percentual mínimo de taxa de administração, o edital está fixando um preço mínimo, sendo o objetivo da licitação selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. A fixação de um preço mínimo atenta contra essa finalidade. A lei de licitações prevê outros mecanismos de combate às propostas inexequíveis em certames licitatórios, permitindo que o licitante preste garantia adicional, tal como calção em dinheiros ou títulos em dívidas públicas, seguro-garantia e fiança bancária. Fim.